Pessoal, paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês. Deixar com vocês uma mensagem nessa manhã chuvosa de segunda-feira. Aqui no Rio tá bem chuvoso o tempo, tá bem complicado, mas amém. Mais uma semana que se inicia, né? Para a glória de Deus. Eu sei que é corrido, né? A nossa rotina hoje em dia é bem complicada. Às vezes fazemos uma jornada dupla, tripla, tem que cuidar da casa, dos filhos, trabalhar, mas eu acho que o Senhor nos dá graça. Ele tem nos dado graça. Eu acredito que Ele nos dá força de onde nós nem imaginávamos que teríamos, né? Que conseguiríamos fazer essas tarefas todas. Eu estava meditando num texto, na verdade estava meditando na palavra, né? E aí pensando sobre essa questão de Deus mudar ou não. Há um certo debate sobre isso. Será que Deus muda ou não? Será que Ele prometeu algo para mim, Ele fez uma promessa e Ele desistiu da promessa que Ele fez? Não, Deus não invalida, como eu sempre digo, a sua promessa. Ele não muda no que se refere a isso, aquilo que Ele falou, né? Senão a palavra dele voltaria vazia, senão a palavra dele não teria valor, seria que nem a palavra de um homem, né? A nossa palavra, que nós às vezes prometemos e não cumprimos. Quantas vezes prometemos e infelizmente não conseguimos cumprir, ou né, não lembramos de cumprir a promessa? Ainda tem isso. O Senhor não. A imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda no que se refere às suas promessas, no que se refere aos seus atributos, né? Ou seja, Deus ele é bom, Deus ele é justo, Deus é fiel, Deus ele é longânimo. Isso aí são atributos divinos. Fora aqueles três, né? Os três mais top 3, né? Dos atributos divinos, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência, né? Todo poderoso, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Agora, as atitudes de Deus, as ações de Deus, aquilo que Deus ele vai executar, isso pode mudar. O Senhor pode querer executar um juízo e voltar atrás do juízo mediante um arrependimento. Isso muda. Um exemplo disso é Nínive. A cidade de Nínive, ela ia ser ajuizada, o profeta Jonas é enviado, e a cidade, o juízo que haveria sobre a cidade, esse juízo ele não vem. A palavra fala que se arrependeu o Senhor do mal que faria sobre a cidade. Então, nesse contexto, Deus muda sim. O outro exemplo que eu sempre dou é de Ezequias, né? Ezequias ele ia morrer, ele ora ao Senhor, o Senhor vai acrescentar anos de vida a ele. Então, como mudar isso? Essa questão do agir de Deus, vamos dizer assim, né? Deus de repente não ia intervir, Deus de repente não queria mais colocar a mão, não queria resolver uma situação que já estava encaminhando ali uma certeza de destruição, de fim ruim. E aí, nesse caso de Jonas e Nínive, o arrependimento muda, muda o cenário, muda o agir de Deus, e no caso de Ezequias, a oração. Eu acho que talvez a oração seja aqui uma grande chave, e é isso que eu quero falar nessa manhã, para mudar cenários e situações, e até mesmo poder provocar uma mudança naquilo que seria a escolha de Deus, naquilo que seria o que Deus faria, o que Deus ia fazer ou não. Então a oração ela tem esse poder, de, olha que coisa interessante, né? Como que o Senhor ele se faz tão propício a nós, que mesmo ele sendo soberano, mesmo ele podendo intervir a hora que ele quer, da forma que ele quiser, ele permite com que um recurso, né, através de um recurso que ele nos dá, nós viemos a mudar, nós viemos a influenciá-lo, entre aspas, né? Olha que interessante. A oração move o coração de Deus e faz ele agir, é claro, se for dentro daquilo que ainda é o projeto dele, a vontade dele, ele agir segundo aquilo que pedimos. Por isso que o Tiago diz assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então essa oração ela sempre tem que ir de acordo, ela tem que estar em conformidade, ela tem que estar em concordância com a vontade do Senhor, né? Não adianta pedir coisas absurdas, né? Orar por coisas absurdas que Deus não vai fazer.
aquela oração contrária, né? Que parece até coisa de macumba, que a pessoa vai lá e ora sem sabedoria, ora ferindo aquele contexto, o contexto da palavra. Qual é o contexto da palavra, Alan? Você está falando aí, eu não estou entendendo. Seja específico. Oração é basicamente transferência de vida. Você não pode usar a oração como um instrumento de destruição. Não pode usar como instrumento de destruição. Você tem que usar como um recurso para você se achegar a Deus, para que Deus possa cumprir os desígnios, para que esses desígnios te façam mais perto do projeto de Deus, te façam chegar mais próximos do projeto de Deus, daquilo que Ele tem para a sua vida. Entendeu? Então é esse ponto que eu queria falar nessa manhã de segunda-feira, de que Deus ele não muda no que se refere às suas promessas. Deus é imutável naquilo que se refere à sua personalidade, aos seus atributos, mas Deus ele é mutável sim, ele muda sim naquilo que são as suas decisões, se ele vai ajuizar ou não, se ele vai intervir ou não. Isso ele muda mediante o arrependimento, mediante as nossas orações. E aí tem um combo aqui, né? Porque às vezes, ainda mais quando a gente coloca na situação de intercessores. Porque aí você tem, eu falei dois motivos pelo qual Deus pode mudar, né? Os principais, que é arrependimento e oração, né? Arrependimento ou oração. E a gente pode falar arrependimento e oração, junto com a oração, né? Ou na verdade, como resultado da oração. Você quando intercede por alguém pedindo a Deus que mova o coração daquela pessoa e a conduza a um caminho de arrependimento, Deus faz. Por isso que eu digo, a oração, ela sim, ela produz essa ação do Senhor. E qual é o melhor agente, qual é o melhor meio para poder Deus levar o homem ao arrependimento? Não tem jeito, é o sofrimento. Isso aí não tem para onde correr, né? A palavra ela fala que o sofrimento, a dor e o sofrimento produz o arrependimento. E o arrependimento nos produz a salvação. Então é isso. Aqui eu não estou falando como oração. Esse que é o grande ponto. As pessoas falam assim, então eu vou orar para dar tudo errado. Eu vou orar, não, tu vai orar para a pessoa ser conduzida ao arrependimento. E aí deixa Deus agir. Às vezes, é o que eu falei, essa é a melhor, mas eu não falei que é a única. É a que normalmente acontece, não é a única. Às vezes o arrependimento não vem pelo sofrimento, às vezes o arrependimento vem por outros meios, né? A lembrança, a saudade, por outros recursos, por outros métodos que Deus pode utilizar também. Então, quando nós pedimos, eu sempre disse no canal, né? Nunca peça a Deus para agir com juízo, que possa ser que Ele queira agir com misericórdia. E nunca peça para Deus agir com misericórdia, porque pode ser que Ele queira agir com juízo. Então, como ora? Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. Como Jesus ensinou a orar, né? Faça, Senhor, a Tua vontade. Tá bom, irmãos? Pai, Senhor, abraço para vocês.